Olá, mulheres, a paz seja com todas e vamos à nossa meditação de hoje. Nós estamos dando continuidade ao Evangelho de João e eu refleti, para a nossa meditação no capítulo de João 3, certo? E antes de eu trazer realmente o versículo-chave, eu queria compartilhar sobre essa experiência, de devocional, tempo a sós com Deus, meditação bíblica. Tem vários nomes, várias formas, mas o único propósito de ouvirmos a voz de Deus. E essa voz vir transformando, com a sua palavra e tudo que Ele nos fala, não apenas na palavra escrita, mas na palavra que Ele nos faz ouvir, pessoalmente. E eu particularmente acho que desde a infância, comecei a anotar várias coisas que eu ouvia. E depois dessa prática de devocional mesmo, eu comecei adquirindo através da minha mãe, que me presenteava com esses devocionais publicados, Pão Diário, Semente Diária e outros conhecidos. E eu sempre fazia nessa linha também de estudo bíblico, destacar versículos-chave, ver observações, às vezes comparações, trazer algum outro texto, E quando eu fui no treinamento pela Jocum, em missões, a gente tem como principal prática, essa meditação, para que todo dia a gente ouça de Deus o que fazer, como fazer, enfim. E eu vou trazer aqui alguns passos resumidos, tá? Como a nossa líder também trouxe, então me explicou também a experiência dela. Isso aqui não são regras, são coisas que deram certo conosco que a gente vai compartilhando para ser bênção também. Então, dentro do método da Jocum, aqui eu fiz, é simples, Vocês veem que não tem muito detalhe. E eu coloco o versículo-chave, eu coloco como primeiro ponto o caráter de Deus, como segundo ponto uma aplicação pessoal, como terceiro ponto um pecado a confessar, como quarto ponto uma atitude a mudar, como quinto ponto a promessa para eu crer e como sexto ponto um agradecimento em fé, certo? E eu vou ler ao texto que eu destaquei como versículo-chave nesse capítulo de João 3. A gente vê dois personagens aí destacados, Nicodemos e João Batista. E eu destaquei essa palavra no versículo 34 desse capítulo 3. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Em outra versão diz, Deus não dá o Espírito com limitação. Então, dentro desse texto, não de todo o capítulo, mas desse versículo-chave que eu destaquei, que declara o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, dentro desse texto-chave, o caráter de Deus para mim é que Ele é confiável, é que Ele é verdadeiro, é que Ele é generoso, é que Ele é purificador e Ele é mestre. Dentro da aplicação pessoal, eu entendo que há um propósito por onde Deus nos envia, onde Deus nos coloca, que há sempre uma forma de nós transmitirmos o conteúdo que Ele nos concede, que é pelo seu Espírito Santo, é de uma forma ilimitada. E outra aplicação pessoal é o empoderamento seguro através dele e de nada mais. Um pecado a confessar em mim é essa resistência às vezes em falar ou em calar, nas situações que às vezes nos confrontam. João Batista aí, quando disse essas palavras, ele estava sendo confrontado por todo o início já do ministério de Jesus, por ele se declarar o Cristo, e João vinha sendo o precursor de Cristo, batizando, mas ele, no versículo 30 até ele disse, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Então muitas vezes a gente quer falar já tomando a frente daquilo que Deus não nos direcionou. Então, isso às vezes é um pecado em mim, quando eu resisto falar ou calar na hora certa ou da forma, certa. E outros pensamentos de limitações, porque a gente se intimida, se acovarda,
negligencia. Isso aí eu incluí como os pensamentos de limitações no pecado a confessar. Vou ao quarto ponto, a atitude a mudar. Dentro do que eu falei dessa resistência, eu entendo como uma atitude a assumir para mudança, eu falar aquilo que realmente vem de Deus e com o Espírito Santo, porque eu sei que vai ser da maneira eficiente, né, da maneira que vai produzir, né, o efeito, o resultado da vontade de Deus. E outra atitude será substituir as limitações pelas superações. Quando eu tiver esses pensamentos de limitações, eu também orar, ou eu mentalizar, né, ocasiões que eu já superei, né, pelo Espírito de Deus. Então, essas são atitudes a mudar dentro do que eu coloquei confessado aqui. E já no penúltimo ponto, uma promessa para crer. Nós podemos crer que Ele envia do seu Espírito sem medida. Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dirige com a sua voz, Ele nos envia. Tudo isso é promessa. E o seu cuidado. Ele não nos deixa sós. E o último ponto é o agradecimento em fé. Eu agradecer não só por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu já creio. Então eu agradeço hoje pelas transformações, né, no nosso falar, no nosso agir, por esse novo nascimento obtido e que eu também posso proclamar, né, um novo nascimento de purificação, por onde Deus me enviar. Eu agradeço também pelo seu imensurável poder e sabedoria e disponibilidade, né? Porque o capítulo fala dizendo que Nicodemos procurou Jesus de noite pelo status dele, né? E ele reconhecia que Jesus era mestre e ele estava cheio de questionamentos. E Jesus foi muito disponível. Então, Jesus é assim ainda, sempre, porque ele não muda, ao mesmo eternamente, com todos os que lhe buscam, todos os que seguem a sua direção. E fica aí também para a gente, dentro de cada passagem, de cada meditação, identificar um exemplo a ser seguido, né? Hoje, para mim, é o exemplo de João Batista e também de Nicodemos, que da forma dele buscou ao Senhor. Não interessa se para muitos foi à noite, foi querendo ser escondido, mas ele descobriu a verdade em Jesus, porque Jesus ele não tem limitação pelo seu Espírito, tá? Deus abençoe e fique mesmo muito entusiasmada com essa oportunidade que Deus te dá de falar com você pessoalmente, tá? Um bom dia a todos, né? Um bom tempo aí, em nome de Jesus.